Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta manhã de segunda-feira. Está chegando aí no seu lar o programa Restaura a Mulher. O programa Restaura a Mulher é uma realização da Superintendência da União Feminina. E a nossa superintendente deste trabalho, Diaconisa Gladys Machado. Nós somos da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração, e o nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. A nossa sede está situada na Avenida Farrapos, número 312, no bairro Floresta, aqui na cidade de Porto Alegre. E é com muita alegria que estamos aqui nesta manhã, irmã Daniela, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui hoje, dia 16 de fevereiro, lembrando você que este programa ele está sendo gravado. Então você que sempre nos acompanha, e manda mensagem para nós, hoje nós não teremos como ler a sua mensagem. Por ser feriado, o programa acabou sendo gravado, mas pedimos que você continue dando seu like. Você pode compartilhar este programa para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. E mesmo este programa sendo gravado, ele é inédito, irmã? Não é reprise. Então, vai ter quadros, vai ter louvor. E você fique acompanhando conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para você neste dia. E conosco na técnica de som está a irmã Valquíria. Deus abençoe a vida da irmã Valquíria. Glória a Deus. Que maravilha podermos estar aqui juntamente com os nossos irmãos que sempre nos acompanham nesta programação. Nós vamos ouvir uma palavra, depois já estaremos orando. Eu quero ler com os irmãos em Romanos 12, 1 e 2. E depois eu quero ler também o 11. Em Romanos 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá no 11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que nós devemos servir ao Senhor como um sacrifício vivo, no nosso culto racional. O Espírito de Deus, ele é Espírito, mas nós devemos fazer as coisas no Senhor de maneira racional, de maneira pensante. As coisas do Senhor, elas não são coisas aleatórias. O Senhor, aqui diz que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. O Senhor, quando Ele traça um plano para nós, Ele traça um plano para que nós vamos conseguir fazer. Nada do que o Senhor nos pede é algo sobrenatural. É verdade. Ele dá graça. Ele nos dá graça. Muitas vezes, você vai para um retiro, ficar 3 dias em jejum. Mas o Senhor nos dá graça. E se nós irmos pela ciência hoje, até as pessoas usam o jejum intermitente como maneira para purificar o corpo, para tirar as impurezas. Então eu vejo assim que Deus, Ele quer que nós sejamos racionais. O Senhor não quer umas coisas absurdas, como a gente vê em alguns outros
momentos. O Senhor quer coisas que nós venhamos agradar ao Senhor. E aqui diz que renovando a nossa mente, ela tem o poder de mudar, sim. Nós temos o poder de mudar um pensamento. Através do quê? Do exercício. Sim. Uma criança que ouviu desde pequena até a sua adolescência que ela é feia, ela vai acreditar que ela é feia. Até que alguém comece a trabalhar com ela, mudando a mente dela, e todo dia ela vai dizer, não, mas ela é bonita. Olha, tu é bonita. Nesse trabalhar no dia a dia, isso tem muito com questões de terapia, Sim. né? Acompanhamento pastoral, acompanhamento com o terapeuta. No dia a dia, a gente consegue ir moldando essa mente e mudando este pensamento. Quantas vezes a gente nasceu, cresceu ouvindo palavras, e até a gente viemos de outros ministérios, né, como foi ministrado na escola bíblica, acreditando em falsas verdades. E aí, quando a gente veio para o Ministério Restauração, que a gente começou a estudar mais a Bíblia, a jejuar, a buscar o Senhor, nós começamos a ver que não é bem daquele jeito, né? Verdade. E a nossa mente começou a mudar, nós começamos a renovar os nossos pensamentos. E o Senhor, Ele tem este poder para renovar os pensamentos. Ele tem poder para mudar a sua mente. Para tirar você cativo dessa palavra que foi gerada em você, deste pensamento. Quantas pessoas às vezes a gente conversa e diz, mas eu não sou nada. É verdade, eu já ouvi muito isso. Sabe, pessoas que carregam peso. E aí tu começa a conversar com ela, não, mas espera aí. Tu é preciosa para Jesus. Tu tem um valor para Jesus. E a pessoa ela começa a se sentir amada por Deus. E ela começa a ver assim, o valor que ela tem por ser o templo do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz assim que nós não devemos ser vagarosos no cuidado. O que quer dizer isso aqui? Que nós não devemos deixar de fazer a vontade do Senhor. Que nós não devemos deixar de estar na presença do Senhor. Mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor com todo o nosso ser. Servindo ao Senhor com a nossa mente, com o nosso corpo. Servindo ao Senhor, quem sabe, até com os nossos bens, né? Verdade. Com tudo que Deus nos dá, nós servimos a Ele. Servimos ao Senhor. Quantas vezes, assim, às vezes um irmão precisa de uma carona e você tem condições de dar essa carona. Verdade. Você está servindo ao Senhor. Você não está simplesmente dando carona para uma pessoa para vir à igreja ou para ir embora da igreja. Isso é um ato de servir ao Senhor. E a palavra diz assim, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. O segredo de tudo isso é a oração. Glória É através da oração que o nosso pensamento vai mudando. É através da oração que nós vamos vencendo as batalhas, tribulações, que nós vamos vencendo o gigante a cada dia. Glória a Deus. Uma vez eu ouvi uma mensagem e algo me chamou muita atenção, de que quando Jesus se apresentou para Pedro, ele perguntou, Pedro, tu me amas? E ele falou assim, sim, Senhor, eu te amo. Esse Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro já assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí o pregador ele falou que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava, porque Jesus sabia que Pedro ia negar 3 vezes. Então, para as 3 vezes que Pedro negou Jesus, ele declarou o amor de Jesus. Até que ele entendeu que realmente ele amava o Senhor. Aleluia.
Então, para nós mudarmos a nossa mente, nós precisamos primeiro entender aonde nós estamos errando, aonde nós estamos pecando. Porque quando o galo cantou, que Pedro notou que ali ele tinha negado ao Senhor, ele chorou amargamente. Então, primeiro nós precisamos pedir para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entendermos aonde estamos errando e o que precisamos mudar. E que no momento em que o Senhor nos mostrar, nós venhamos nos arrepender. E aí podemos, através das nossas atitudes, servindo ao Senhor, mudar este erro, para que Deus venha ter misericórdia de nossas vidas. Através da oração, aí orando em cima naquele ponto, dizendo: Senhor, aqui está. E o Senhor muda, Ele muda a mente, Ele muda a maneira de pensar. Sim. Como a irmã falou, foi semeada que eu não sou nada. Exato. Jesus muda através do Espírito Santo quando nós oramos. É que nem quantas vezes acontece uma situação e a gente reage de uma maneira quando a gente olha assim, como é que eu reagi assim? Se fosse em outra época, né? Se fosse em outros dias atrás, eu teria reagido totalmente diferente. E agora eu reagi assim por quê? Porque o Senhor já começou a boa obra. Aleluia. O Senhor Glória já a começou Deus. renovando a nossa mente. E no momento em que nós começamos a ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, nós começamos a ter as atitudes de Cristo. É verdade. E quando nós chegamos a ter as atitudes de Cristo, a gente começa a ter uma leveza. Porque a gente começa a deixar o Senhor agir através das nossas vidas. Nós começamos a deixar o Espírito Santo agir. E tudo quando o Espírito Santo ele vai agindo em nós, mesmo quando seja para trabalhar na nossa vida, mesmo quando seja que nem aqui na tribulação, a gente começa a ter paciência. Pode estar um mundo caindo, mas a gente tem paciência porque nós sabemos que o Espírito Santo está conosco e que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Mas para isso, nós temos que ter uma mente renovada em Cristo. Aleluia. Precisamos mudar os nossos pensamentos. Precisamos mudar as nossas atitudes para estarmos cada vez mais perto do Senhor. O apóstolo Paulo falou, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Devemos cada vez mais, através da palavra e da oração, imitarmos a Cristo. Aleluia, é verdade. Glória a Deus. Vamos então estar orando para pedir que o Senhor venha nos mudar e nos moldar conforme o querer dele. E logo após a oração, nós vamos estar ouvindo o nosso primeiro louvor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, neste momento. Aleluia, Jesus, obrigada. Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha renovar a nossa mente. Palavra, Deus. Pai, que quando nós lermos a Tua palavra, Senhor, nós vamos entender o que Tu queres para nós. Deus, a nossa mente, Pai, que nós possamos entender a Tua vontade, o Teu querer, Senhor amado. Pai, que nós possamos ser pacientes no meio da tribulação. Em nome de Jesus. Pai, que nós possamos, Pai, perseverar na oração e alegres, Aleluia. Pai, na esperança. Porque a nossa esperança está em Ti, Senhor. Aleluia. No momento em que nós reconhecemos, Senhor, que nada somos perante a Tua presença, que se não é o Teu Espírito Santo na nossa vida, Aleluia. quando nós reconhecemos, Senhor, o Teu agir na nossa vida, nós começamos a ver o Teu trabalhar, começamos a ver o Teu agir, começamos a ver, Senhor, que Tu tem trabalhado ao redor, Senhor, em prol, Senhor, das nossas vidas, em prol da Tua igreja. Aleluia. Mas enquanto estamos, Senhor, com a nossa mente fechada, com a nossa mente cauterizada pelo pecado, nós não conseguimos ver.
Nós somos murmuradores, nós somos queixosos. Sem misericórdia. Mas, Pai, abre a nossa mente, abre os nossos olhos espirituais para nós vermos o Teu agir, para nós vermos o Teu poder, Senhor amado. Aleluia. E que nós possamos a cada dia, Senhor, viver uma vida, Senhor, de santidade contigo. Através da oração, através do jejum, através da Tua palavra. E nos ajuda a perseverar dia a dia na oração. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir então o nosso primeiro louvor e já voltamos. Outro nome.
Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, Aleluia, né? Por este louvor. Como é bom nós ouvirmos os louvores, né? No momento que a gente está triste, a gente coloca um hino para tocar e começa a meditar na letra, né? E Deus começa a falar conosco. Quantas vezes assim, eu estava no meio de uma luta e através de um louvor eu pude sentir a alegria do Senhor. É verdade, glória a Deus, que maravilha. Nós vamos ao nosso primeiro quadro, vamos ouvir dicas literárias com a nossa irmã Evelyn. A paz do Senhor Jesus e bem-vindos a mais um Dicas de Leitura. Hoje eu quero falar sobre uma obra que retrata uma vida marcada por fé radical e dependência total de Deus. É o livro O Apóstolo da Fé, que conta a história do Smith Wigglesworth e foi escrito pelo Stanley Howard Frodsham. O livro narra a trajetória do Smith Wigglesworth, um homem simples, sem formação acadêmica, que mal sabia ler e escrever, mas que se tornou um dos maiores pregadores de fé do século XX. A sua vida foi profundamente transformada quando ele decidiu confiar plenamente na palavra de Deus e na ação do Espírito Santo. Ao longo da narrativa, a gente acompanha o desenvolvimento de um ministério marcado por ousadia, disciplina espiritual e uma fé inabalável. O Wigglesworth, ele cria que Deus ainda opera milagres, curas e transformações reais, e ele viveu essa convicção de forma prática, mesmo ele sendo criticado e incompreendido por muitos na época. O livro também revela o caráter firme dele, a sua vida de oração intensa e a sua convicção de que a fé verdadeira exige obediência, perseverança e santidade. Mais do que relatos de milagres, a obra ela destaca uma vida completamente rendida à vontade de Deus. O apóstolo da fé nos lembra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele mostra que uma fé simples, quando totalmente entregue ao Senhor, pode impactar gerações inteiras. Que essa leitura desperte em nós um desejo sincero de confiar em Deus, viver a sua palavra com coragem e permitir que Ele opere nas nossas vidas conforme a sua perfeita vontade. Deus abençoe e até a próxima! Aleluia! Glória a Deus, né, por mais essa dica literária, né? E como é bom também para ajudar a renovar a nossa mente, a leitura, né? A gente começa a ler, a nossa mente começa a conhecer novas palavras, nosso vocabulário melhora. É verdade. Então, assim, ó, você que procure ler. E se você
não sabe o que ler, toda segunda-feira nós temos este quadro do Dicas Literárias. Glória E a vamos Deus. aproveitando também, né, irmã Rosa, que o nosso tempo ele passa voando. E vamos então já chamar o nosso próximo quadro, que é Trocando Ideias para Viver Bem, com a irmã Luciara. A paz do Senhor Jesus, as amadas irmãs. Hoje nós vamos apresentar um alimento que é simples, econômico e extremamente nutritivo. Nós vamos falar hoje sobre os benefícios que a aveia pode proporcionar para a nossa saúde. A aveia ela é rica em nutrientes e muito benéfica para a nossa saúde. É um alimento simples e acessível. Fácil de incluir no dia a dia, ela pode e deve fazer parte da alimentação, especialmente na fase adulta e na terceira idade. A aveia ela é rica em fibras, que ajudam a controlar o colesterol, protege o coração e melhora o funcionamento do nosso intestino. Também é rica em vitaminas do complexo B, que transformam os alimentos em energia, mantém o nosso sistema nervoso saudável e produz neurotransmissores, influenciando no nosso humor e na cognição. E também em minerais como o magnésio, que atua na função óssea, muscular e nervosa, na produção de energia e na regulação do humor. O ferro, que auxilia no transporte de oxigênio no sangue, e o zinco, que fortalece o nosso sistema imunológico, auxilia na cicatrização e na saúde da pele e dos cabelos. A aveia ela auxilia na saúde do coração, porque ela ajuda a reduzir o colesterol ruim, o LDL, e, consequentemente, protege o nosso coração e contribui para uma circulação sanguínea saudável. Um coração bem cuidado é essencial em todas as fases da vida. O consumo regular de aveia facilita então o nosso trânsito intestinal, previne a constipação e ajuda na absorção de nutrientes. O intestino saudável fortalece a nossa imunidade e traz bem-estar. Para as mulheres no período da menopausa, a aveia ela auxilia no controle da glicemia, aumenta a sensação de saciedade, ajuda no controle do peso e contribui para o equilíbrio do organismo, sendo uma grande aliada nesse período de mudanças hormonais. Na terceira idade, a aveia ela fornece energia de forma gradual, ajuda a fortalecer os ossos, contribui para o controle do açúcar no sangue e melhora a digestão. Pequenas escolhas alimentares ajudam e fazem grande diferença. A aveia ela pode ser consumida então no café da manhã com frutas, em forma de mingau, vitaminas, com iogurte, em massas de bolos, pães e panquecas, ser acrescentada na sopa ou feijão e também na massa de almôndegas e hambúrgueres. E quem não deve e não pode consumir aveia? Deve ter muita atenção às pessoas com doença celíaca, pois a aveia ela pode ser contaminada com trigo, cevada ou centeio. Nesses casos, consumir apenas aveia com certificação, que conste na embalagem sem glúten. Pessoas com síndrome do intestino irritável, que é um distúrbio digestivo que pode ser agravado pelo consumo da aveia. E pessoas com sensibilidade à avenina, proteína que contém na aveia, que para alguns é de difícil digestão e pode causar então inchaço e inflamação. Então, quem vai começar a consumir aveia, o ideal é iniciar com 1 colher de sopa ao dia, e não mais do que isso. E sempre acompanhado, então, com líquidos, tomar água durante o dia, certo? Porque as fibras, elas trabalham melhor quando a gente tem a ingesta de líquido acompanhada com essas dietas ricas em fibras, certo? E também para evitar os desconfortos intestinais, amém? Fiquem na paz do Senhor, uma semana abençoada a todas as irmãs, e até o nosso próximo encontro, se for assim a vontade do Senhor.
Glória a Deus, esta foi a nossa irmã Luciara nos trazendo estas dicas importantes para a nossa vida. Glória a Deus. Deus é bom e Ele tem usado as servas do Senhor com estes quadros que todas as segundas-feiras nós temos para ouvir. Glória a Jesus. E eu vejo o cuidado de Deus, irmãos. Por isso que é importante você compartilhar os programas da restauração. Que nem hoje, segunda-feira, aqui no programa Restaura Mulher, nós tivemos dicas de livro, tem dicas na área da saúde com a irmã Luciara, nós temos um momento de reflexão com o pastor Humberto, nós temos o painel bíblico com a nossa irmã Gladys Machado. Então Deus, Ele cuida de todas as áreas, né? Do nosso intelecto, da nossa saúde, da área espiritual. Por isso que nós pedimos para você estar compartilhando este programa. E também você se inscrever no canal e estar lá acionando o sininho. Por que é importante? Porque cada vez que começar um programa, seja o Restaura Mulher, tem o Ombro Amigo, tem o programa da restauração, tem diversos programas no decorrer do dia, você vai estar sendo notificado para você poder estar acompanhando. Então você, nosso irmão, nosso companheiro que está sempre conosco, compartilhe, porque assim mais pessoas vão poder ter acesso ao que Deus quer fazer. E eu creio que Deus tem um propósito para cada programa, né, irmã Rosa? Com certeza. Por isso, dos quadros, da palavra, né? Por falar em palavra, vamos ao nosso próximo quadro? Vamos ao painel bíblico com a diaconisa Gladys Machado. Paz do Senhor, queridas amigas. A Bíblia nos fala em Jeremias 10, 23 e 24, uma passagem muito importante, muito interessante. Eu sei, ó Senhor, uma oração do profeta, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha dirigir os seus passos. Castiga-me, Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que eu não me redunda nada. Jeremias estava reconhecendo aqui que, embora ele achasse tão terrível a vingança de Deus contra o povo, o juízo de Deus contra aqueles que se afastavam de Deus, ele entendia a sua posição. Ele sabia que não cabia a ele dizer, olha, Senhor, isso não pode fazer, isso é demais. Não. Quem é o homem diante da presença de Deus? Ele conclui dizendo o que caminha. Não cabe a ele dirigir os seus passos. Não cabe a nós dirigir a nossa vida, determinar o nosso caminho, aquilo que vamos fazer não cabe a nós. Quanto mais querer julgar os feitos do Senhor, dizer a Deus, por que, Senhor, o Senhor agiu dessa forma? Senhor, não podia ter acontecido isso, não. Nós vemos na palavra de Deus, muitas vezes os servos do Senhor dizendo, até quando, Senhor, precisaremos suportar tal assolação? Até quando, Senhor, estará o Senhor a contemplar o crescimento dos ímpios? Até quando? Nós podemos pedir, Senhor, estamos aqui, Senhor, perplexos diante dessa situação, mas não faremos nada. Estamos aguardando o momento que o Senhor agirá. Até quando esperaremos, Senhor? Não sabemos, mas temos certeza que o Senhor agirá. A nossa esperança está em Ti. A nossa confiança está em Ti. Sabemos também, Senhor, que somos culpados. Corrige-nos, Senhor, corrige-nos, nós somos culpados, mas, Senhor, não nos reduza a nada. Tenha misericórdia da nossa vida. Era mais ou menos isso que o profeta estava falando. Querida amiga, precisamos estar humildes aos pés do Senhor. Nesse fim de semana, aproveite o teu tempo para buscar a Deus. Nos envolvemos com tantas coisas necessárias, sim, mas de tão pouco proveito. Vamos investir o nosso tempo em buscar a Deus. O Senhor é fiel e Ele promete na sua palavra que as demais coisas nos serão acrescentadas.
Quantas vezes, com meus filhos pequenos, com uma enormidade de coisas para cumprir, mas eu pedi ao Senhor, Senhor, multiplica o trabalho das minhas mãos, multiplica a agilidade das minhas mãos, e ficava tempo na sua presença, e o Senhor era fiel em me acrescentar agilidade, em me dar condições, e de uma forma que eu posso dizer até milagrosa, eu concluía o meu dia sem deixar de realizar tudo aquilo que era minha obrigação. Quando tomamos uma posição diante do Senhor, Ele é fiel para conosco. Nós não merecemos nem mesmo chegar na sua presença, mas Ele é tão amoroso, Ele é tão benigno, Ele é tão cheio de misericórdia, que Ele nos promete, Ele cumpre, e nos dar, juntamente com Jesus, todas as coisas. Pense nisso, querida amiga, e se Deus nos permitir, amanhã voltaremos. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né, por mais ensinamento, né, da nossa superintendente, né, diaconisa Gladys Machado, pessoa que Deus tem usado, né, para nos ensinar, tem usado a vida dela, do pastor Silvio. E convido você, sempre que você estiver orando, ore pela vida da irmã Gladys, pela vida do pastor Humberto, ore pela nossa liderança, para que Deus venha guardá-los, que Deus venha protegê-los e continuar usando eles, né, irmã Rosa? É verdade, precisamos clamar por todos os nossos pastores, pela mesa diretora. Vamos orar. Você que tem seu período de oração, ore por eles. Deus está abençoando e vai continuar abençoando cada vez mais. Aleluia. E por falar em oração, eu quero convidar você para participar hoje do Núcleo de Oração. Toda segunda-feira, a partir das 17 horas, nós temos o Núcleo de Oração aqui na nossa sede, na Avenida Farrapos 312. Você que é aqui dos arredores, quer estar orando, participando, venha. E na terça-feira, a partir das 8h30, também temos Núcleo de Oração. O Núcleo de Oração na terça-feira de manhã, ele é um pouquinho mais cedo, por quê? Porque as irmãs tiram um período de oração e logo depois ela sai para fazer o evangelismo aqui aos arredores. Cada uma pega um lado e elas saem. Umas vão lá para cima, somos próximos aos hospitais aqui em Santa Casa. Outras vão para o centro, lá para o mercado público. Outras vão para o lado de lá que tem a rodoviária. E cada uma vai evangelizando. E elas voltam maravilhadas porque pessoas chegam a parar as irmãs para pedir oração. As almas estão sedentas. Então, se você quer evangelizar, e quem sabe você tem uma certa timidez de sair sozinho, vem aqui na Avenida Farrapos 312, na terça-feira pela manhã, e se junte com este grupo de irmãs que sai para fazer o evangelismo. E de noite, irmã Rosa? À noite nós teremos o nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Às 19h30 temos esse grande culto. Você é convidado a participar, você que é aqui de Porto Alegre, dos arredores, venha participar, venha buscar a Deus, venha ouvir a Palavra de Deus, que tem sido maravilhosa, né, irmã Daniela? Todas as terças-feiras Deus tem dado uma nova revelação da palavra para o nosso pastor e nós saímos daqui edificados. Mas você que mora longe, em outro estado, em outra cidade, em outro país, você não pode estar aqui, você pode participar através do YouTube, não é? É verdade. Você vai estar se inscrevendo no canal do YouTube do Ministério Restauração. Aciona o sininho que no momento que começar o culto, você vai receber uma notificação. E caso você não consiga acessar no YouTube, você pode, e tem o Telegram no seu celular, você pode estar se inscrevendo no canal da nossa igreja lá no Telegram. É IPAD, Ministério Restauração Oficial. Ali você vai estar recebendo a notificação do momento que começar o culto. Também nós temos o meu devocional, o Pão Nosso de Cada Dia.
também ali você vai estar recebendo o link para participar das salas de oração no Meet. Nós temos orações, vários horários, orações que é com as crianças, orações da União Feminina, nós temos orações com a juventude. Você precisa orar? Entra lá no canal que vai ter um horário para você orar. Nós temos também a Rede Mundial de Oração, que Exatamente. é a noite toda, da meia-noite às 6 horas da manhã, para aquelas irmãs muitas vezes estão enfermas, não conseguem dormir. Ligue ali no YouTube, participe da oração. Sempre temos um grupo de irmãos ou de irmãs ao vivo, Sim. aqui no estúdio orando. E você pode fazer o seu pedido de oração, os irmãos oram pelo seu pedido e você recebe a sua vitória na sua casa. E você, minha amiga da União Feminina, se inscreva no canal do Telegram da Superintendência da União Feminina Oficial. É tudo escrito por extenso, tá, irmãs? Superintendência da União Feminina Oficial. Ali você vai ficar sabendo dos dias da consagração a nível de superintendência. Você também vai ficar por dentro de toda vez que começar o nosso programa aqui do Restaura a Mulher, você vai estar recebendo o link. E ali vai estar todas as informações a nível de superintendência para você estar nos acompanhando e participando. E falando da consagração, né, irmã Rosa? Nas quartas-feiras nós temos consagração da União Feminina a nível de superintendência. Irmãs, essa consagração é para todas as irmãs da Grande Porto Alegre, região em torno, Vale dos Sinos. Você que pode estar aqui se consagrando juntamente conosco, você é bem-vindo. Começa a partir das 9h30, às 11h30 nós começamos o culto da manhã. Meio-dia nós temos o estudo da revista Escola Bíblica, mais um período de oração, e às 14h30 o culto da tarde. Irmã, mas é da União Feminina? É a cargo da União Feminina, mas você, irmão, jovem, quer participar? As portas da nossa igreja estão abertas para você. Glória a Deus. E não esqueça que na quinta-feira também teremos um culto aqui na nossa sede, a cargo da União Feminina da sede. Isso. Esse culto é às 15 horas. Também temos campanhas abençoadas. Você pode participar, você que não pode ver na quarta, você venha na quinta-feira. Mas na quinta, só lembrando que quinta-feira é só a partir das 15 horas. E aí na quinta-feira tem o culto às 15 horas, termina o culto, já começa o núcleo de oração, que é às 17 Glória horas. a Deus. Irmãos, nós temos oportunidade para estar orando. Nós temos oportunidade para buscar ao Senhor. Aleluia. Infelizmente, irmãos, não temos desculpa. Temos que sim mortificar a nossa carne, né, irmã? A única desculpa é a nossa carne. Então nós temos que mortificar e buscar ao Senhor para permanecermos perseverantes na presença do Senhor. Glória Para que a no Deus. dia do que vier a noite sobre nós venhamos ter azeite na nossa botija. E nós só vamos ter azeite se nós buscarmos ao Senhor. Aleluia. E acabamos de falar para você a agenda nas igrejas, os períodos de consagração, de cultos, períodos de estarmos no núcleo de oração buscando ao Senhor. Então venha encher a sua botija de azeite. Aleluia. Nós vamos, neste momento, ouvir a palavra de Deus com o nosso pastor presidente. Logo após, vamos ouvir uma partezinha de um louvor e já voltamos para orar. E a palavra de Deus então diz que este homem que havia recebido um grande perdão, mas que não conseguia perdoar uma ofensa tão pequena, este homem então é lançado aos carrascos, para que os carrascos lhe açoitem, até que ele pague a dívida
do seu Senhor. E Jesus disse: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O Senhor quer que nós meditemos um pouquinho neste culto de Santa Ceia sobre este assunto perdão. Este assunto perdão, que é muito mais importante do que podemos imaginar. Falamos um pouco sobre este assunto no retiro da liderança da União Feminina. E naquele dia eu até fiz uns versinhos e as irmãs recitaram comigo os versinhos que eu compus ali. E os versos dizem mais ou menos assim: perdão não é mera opção, como alguém pode pensar, mas é questão de salvação para quem quer no céu morar. Aleluia! Glória a Deus! Vamos dizer juntos, eu digo e você repete: perdão não é mera opção, como alguém pode pensar, é questão de salvação para quem quer no céu morar. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus ensina, meus irmãos, em Lucas capítulo 11, versículo 4, também na oração que está registrada em Mateus capítulo 11, verso 9, a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a orar assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Em Mateus capítulo 6, verso 12, Jesus ensina-nos a orar: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus então mostra-nos, meus irmãos, que a questão do perdão é uma questão de salvação. Aquele que não perdoa não pode ser salvo, porque você não pode entrar no céu com pecados. E para receber o perdão de pecados, você também tem que estar disposto a perdoar. Esta é a oração que Jesus ensinou: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. Em Marcos, capítulo 11, verso 25, Jesus disse: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe. Para quê? A expressão para quê é uma expressão que indica consequência. Para quê? Para que o Pai vos perdoe, vocês têm que perdoar também. Perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Uma videira foi plantada para guiar muitos ao céu. Logo crescerão seus ramos, pois foi regada pelas mãos de Deus. E os ramos foram longe, 2 décadas crescendo. Muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Lutando pela unidade e pregando santidade. Pela fé e pela graça.
santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Deus faz milagres, Deus faz. Deus faz milagres, Deus faz. E os ramos foram longe, 2 décadas crescendo. Muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Lutando pela unidade e pregando santidade. Os enfermos Deus está curando, os perdidos está libertando. Isso é milagre, é restauração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Deus faz milagres, Deus faz. 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 Deus faz. Glória a Deus, aleluia. É tão bom ouvirmos o Senhor falar conosco e aprendermos cada vez mais o Senhor. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né, irmã? É verdade. Glória a Deus. Como estamos nos aproximando, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito através desta programação, pela palavra que ouvimos, pelos louvores. E eu creio que você aí na sua casa, você sentiu a presença de Deus. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estamos na sua presença, Pai. E queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo esta programação. Deus amado, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Age, Senhor, conforme a Tua vontade e nos ajuda, Senhor, a cada dia, Pai, estar mais na Tua presença, Senhor. Deus, buscando, Senhor, em Ti, Senhor, a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Age, Senhor, na vida de cada um, age nas nossas vidas, age na nossa mente. Venha, Senhor, renovar a nossa mente cada dia, Senhor, da Tua presença, para que possamos, Senhor, fazer a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Deus amado, porque sabemos que a Tua vontade é melhor para a nossa vida e não a nossa vontade. Nos ajuda a entregar tudo nas Tuas mãos, crendo que o Senhor é poderoso
para transformar, Senhor, para mudar a nossa maneira de pensar. Age, Senhor, em nossas vidas, age na vida dos nossos irmãos e irmãs, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus, agradecemos a você que esteve nos acompanhando nesta manhã. Lembrando que às 17 horas tem um outro programa Restaura a Mulher. E nos acompanhe e não deixe de compartilhar. Vamos nos despedir com paz, oração e união.